partir de agora, os estabelecimentos comerciais que não discriminarem na nota fiscal ou em local visível os impostos incidentes sobre os produtos serão penalizados. Esse é um dos assuntos do quadro Direito em Pauta de hoje no Jornal da Manhã. Por isso, vou conversar agora ao vivo aqui com o presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem no Estado, Darius Canavarros Palma. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia a todos. Explique para a gente essa nova regra que começou a valer desde o dia 1º agora. Na verdade, é uma luta antiga, né, Antônio Carlos, aí de você colocar na nota fiscal o valor dos impostos, o percentual dos impostos que o contribuinte está pagando. É uma luta inclusive o AFIF conseguiu aí, com o ministro aí, que se aprovasse isso. E para que serve isso, Antônio Carlos? Por que é importante essa sistemática de colocar na nota fiscal, discriminar o valor dos impostos? É uma questão de educação tributária, é uma questão de conscientização, é uma luta muito maior. Parece até uma questão burocrática, né? Você precisa destacar na nota fiscal o valor dos impostos. Mas, na verdade, não tem nada de burocrático, é uma questão educacional. Isso, inclusive, combate aquela concorrência desleal, porque tem gente, às vezes, quando eu falo gente, comerciante, que às vezes só nega imposto e cobram pelo produto ou pelo serviço um valor mais barato. E aquele que está todo legalizado, que recolhe os tributos em dia, tudo certinho, obviamente o produto e o serviço dele vai ser mais caro. Aí o consumidor prefere comprar no mais barato, que só nega o imposto, e não no que paga o imposto e o tributo em dia. Com essa nova regra, a gente também faz uma justiça fiscal aí, não é isso? Você traz o contribuinte para dentro do Estado. Você mostra o contribuinte, quer dizer, ele passa a saber, o empresário, quanto cada empresário, aquele produto é caro, o empresário está ganhando muito, é um produto que o empresário está ficando milionário com aquela cobrança, é um absurdo, é um preço muito alto. Ele vai começar a ver que, na verdade, boa parte daquele valor não é do empresário, é do Estado. É mais ou menos o que já acontece hoje, para o consumidor entender, o que a gente recebe na fatura de conta de telefone, na conta de luz, que vem discriminado aos impostos federais, estaduais e municipais. É isso que vai ter que ter no comércio agora, é isso? É isso, no comércio e no serviço. Vai um prestador de serviço, vai consertar um mecânico, vai consertar, por exemplo, um automóvel, você vai saber quanto daquele valor que ele te cobrou são os impostos que aquela mecânica vai pagar àquela empresa. Então, tanto os bens quanto os serviços vai ter separado o valor e o contribuinte vai poder ver o volume que ele está pagando. E aí pode, por exemplo, inclusive, quando o senhor fala em educação financeira, exigir dos governos federal, dos estados e das prefeituras o retorno desse tributo cobrado em serviços, em obras. Esse é o grande ponto e essa é a grande luta e a grande vitória. Por quê? Porque quando você fala que quando mexe no bolso das pessoas, é a parte mais sensível do ser humano, é o bolso. Por que existe esse mito? Esse mito é verdadeiro. Porque quando você mexe no bolso, você mexe na vida das pessoas. Qual é que você coloca no bolso? O fruto do seu trabalho. Hoje você, os cinegrafistas, os colegas que estão aí saíram de casa para trabalhar, estão deixando de manter sua família, deixando de cuidar dos seus filhos, estão deixando de ter seu lazer, de ter seu prazer para ir para o trabalho. Para quê? Para receber uma remuneração no final do mês. Receber uma remuneração para quê? Para poder sobreviver. Então, você fica sabendo, através da carga tributária do Brasil, que 40% do tempo que você tem dedicado ao trabalho, 40%, quase metade do que você produz de trabalho vai para o Estado, vai para o governo. Então, quando você mexe, você entrega para o governo sua energia, você entrega a sua vida para o governo, o seu suor, boa parte do seu suor, sua dedicação está entregando para o órgão público. Então, é muito importante que você saiba como está usando a sua vida. O governo não usa só seu dinheiro, usa seu tempo. E o tempo é o bem mais precioso que existe no ser humano. Então, temos que saber o que está fazendo com aquele suor nosso. O seu trabalho, você entrega para o governo para quê? Para poder gerir os bens públicos. Como está sendo gerido isso? Como está sendo administrado? Eu passei agora numa obra da Copa ali, não consegui passar no viaduto. Aquele viaduto não é só o prejuízo para o cidadão, Antônio Carlos, não é só não conseguir passar no viaduto. É o seu trabalho, o seu tempo que você está aqui para ser remunerado, entregando para o governo boa parte da sua remuneração, do seu tempo, para ele jogar fora, para ele rasgar o seu tempo. Então, na verdade, essa preocupação
de você saber como está utilizando o seu dinheiro, quanto você está dando para o governo, é muito importante. Assim se constrói uma democracia, se constrói um país livre, cidadãos de verdade, que interfere no gasto público e na gerência do seu próprio dinheiro. A partir de posicionamentos como esse do senhor, da OAB, de críticos, de protestos nas ruas, parece que os governantes começam a ficar mais sensíveis a esses posicionamentos. Tanto que a presidente Dilma, nos últimos dias, chegou, inclusive no discurso de posse dela, desse segundo mandato, ela chegou a admitir que a pequena empresa hoje, que é beneficiária do Super Simples, às vezes o micro, pequeno empresário, ele não cresce, ele não quer crescer porque ele continua sendo beneficiado por uma carga tributária que o ajuda, enquanto que ele poderia ser grande, gerar mais emprego e renda no país. Como é que o senhor vê isso? Isso pode ser o caminho da tal reforma tributária tão pleiteada no Brasil que até hoje, de fato, não aconteceu, só acontece de formas, vamos dizer assim, em pílulas? Na verdade, o tema reforma tributária vem sempre em voga quando começa o governo Pedro Táxi começando, o governo Dilma recomeçando aí. É um grande contrassenso, né? A pequena empresa, a microempresa, ela tem um teto. Quando ela consegue crescer, consegue administrar, quando o empresário aprende a lidar com o seu negócio, começa a obter mais lucros, obter mais receita, ele é penalizado porque ele passa de um patamar de tributação X, de 10%, por exemplo, para 20 e poucos por cento. Então, isso aí faz com que ele não tenha interesse em crescer. Você equivaleria o Estado trabalhar para que o empresário não cresça, o que é um contrassenso. Então, ela tocou muito bem, parece-me que é um caminho fazer com que o pequeno empresário, microempresário, que são quem realmente gerem grande emprego no Brasil, que mais gera emprego no Brasil, crescer com liberdade e que queira crescer, que tenha um estímulo ao crescimento. O governador Pedro Táxi, que o senhor citou também no dia da posse dele, admitiu aos jornalistas que a carga tributária de Mato Grosso, principalmente em relação aí à telefonia, à energia, é a mais cara do país. Ele fala também em, vamos dizer assim, numa justiça fiscal, mas com segurança jurídica. O senhor poderia traduzir isso para a gente, esse posicionamento do novo governador de Mato Grosso? Como que é possível isso? Uma justiça fiscal seria com mais contribuintes, mais gente pagando impostos, mas com uma alíquota menor? Seria mais ou menos isso o caminho? Na verdade, o Pedro Táxi, como jurista, como colega aí, conhece muito bem. Ele até foi na OAB conversar conosco e disse que ninguém conhece direito tributário, porque a tributação é muito complexa, é muito difícil, tem que se traduzir isso numa facilidade maior. E a questão da sonhada justiça fiscal, que é uma dos vieses aí, das facetas da justiça social. Na verdade, o Pedro Táxi, eu acho que escolheu muito bem o secretário de Fazenda, foi o secretário mais esperado, né? Porque todo mundo seria possível secretário de Fazenda, aí quem vai ser o secretário de fora daqui? Escolheu o Paulo Bussolini, que é uma pessoa que está acostumada aí a lidar aí com questões sociais aí no Unimed. Inclusive eu conheci o Paulo aí quando ele trouxe o Leonardo Boff para falar aqui, um homem sensível, e nós temos que ter realmente na Secretaria de Fazenda um homem sensível para não só conhecer a tributação, mas ser um homem sensível para poder aí fazer, como o Pedro Táxi disse, justiça fiscal sem desrespeitar. O que é isso? A sensibilidade tem que ser muito grande porque ele precisa ter algumas renúncias fiscais. Ele precisa ter a questão dos incentivos fiscais, tem que se ter incentivo. A questão é para quem dá, como dá, qual a retributividade desse incentivo fiscal também. Quando você dá um incentivo fiscal para o empresário, está dando dinheiro do trabalhador. O trabalhador está bancando aquela empresa. Eu tenho que saber, eu tenho direito a saber que empresa eu estou bancando, que empresário está sendo financiado por mim para gerar emprego para mim e para os co-cidadãos. Então, quando ele diz isso, ele quer dizer aumentar a base de tributação, aumentar pessoas tributando, gerar mais transparência, não se legislar por decreto, ele falou muito isso na campanha, né? Essas legislações tributárias por decreto aí que desrespeitam o nosso legislativo, que desrespeita o executivo em si também. Então, eu acredito que o Estado pode, inclusive, colaborar com essa norma aí de se colocar fazer transparência fiscal, como eu acho que ele pode colocar aí o CPF na nota. É muito importante que Mato Grosso faça igual São Paulo fez, colocar o CPF na nota para que o cidadão também passar a cobrar mais nota. O cidadão poder doar, por exemplo, a Santa Casa as notas fiscais e gerar uma arrecadação. Então você participa da arrecadação, você viabiliza a arrecadação e você direciona o dinheiro arrecadado para uma Santa Casa que tanto precisa. Então o governador tem muito a fazer e ele tem condições aí e ideologia para ser feito. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bom dia, bom ano. Obrigado e bom ano a você, Antônio Carlos, e a todo telespectador. Obrigado.